Irmãos, então, o tema dessa noite é os falsos profetas. A Bíblia, ela nos faz diversos alertas a respeito dos falsos profetas, a respeito dos falsos ensinos. Nós hoje estamos rodeados por muitas falsas igrejas, religiões, que se dizem cristãs, mas que não têm Cristo, que dizem acreditar na Bíblia, mas não têm a Bíblia como a sua única regra de fé, que dizem ser verdadeiras, mas negam as doutrinas fundamentais do cristianismo. Em Mateus capítulo 24, versículo 4, Jesus diz: "E ele vos respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." No versículo 11 de Mateus 24, "Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos." Mateus 24, 24, "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos." 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, "Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios." 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, "Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, e como sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas." Então, Jesus, ele vai nos alertar, a palavra de Deus vai nos alertar em toda a Escritura, a respeito dos falsos profetas. Nós olhamos desde o Antigo Testamento até o fim das Escrituras, até Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse. Isso sendo lembrado para todos nós. Jesus sempre falando, os profetas falando, os apóstolos falando a respeito disso, que haveriam falsos profetas, falsos ensinamentos, em todo o tempo e principalmente nos últimos dias. E essa palavra, ela precisa de entrar em nosso coração, porque nós não podemos continuar acreditando em muitas coisas que nós acreditávamos antes, que eram heresias, que eram erros, e nem confiando nas mesmas coisas que confiávamos antes de conhecermos as Escrituras. Nós precisamos que Deus traga luz ao nosso coração, aos nossos olhos, e destrave os nossos ouvidos, para podermos viver a verdade do Evangelho. Hoje, irmãos, abre em média, de uma forma formal, aqui no Brasil, na Receita Federal, 25 igrejas por dia. Então, de forma formal, no Brasil, estão sendo abertas 25 igrejas por dia. Hoje, aqui no Brasil, abriram-se 25 novas igrejas formais, documentadas. Se nós levarmos em conta as igrejas informais, que são imensamente maiores do que as formais, aquelas igrejas que vão se abrindo nos cantos, abre uma portinha, abre outra, abre outra, abre outra, provavelmente nós temos uma média aí de 100 igrejas por dia sendo abertas em nosso país. Hoje, nós temos no Brasil quase 180 mil igrejas evangélicas. E diante de tudo isso, nós precisamos de ficar atentos ao que está acontecendo, aos ensinamentos, aos pregadores que hoje estão se levantando, as coisas que nós estamos assistindo na internet. Porque com essa propagação do evangelho, ou do falso evangelho, ou dos dois, do verdadeiro e do falso, muitas vezes nós nos perdemos diante disso.
E ficamos assistindo muitas vezes pregações, mensagens na internet de pessoas que nós nem sabemos o que elas creem. Hoje nós temos uma propagação. Se você abrir lá no YouTube, você está lá no Instagram, está no Facebook, está em qualquer rede social, ou em grupos, o que vai acontecer? Vai ser lançado vídeos, pregadores, mensageiros, e diante dessa propagação, nós devemos ser muito atentos ao que nós ouvimos, quem nós acompanhamos, o que nós compartilhamos, para que nós não sejamos enganados. Muitas vezes, nós seguimos pessoas, ouvimos pregações de pessoas, que nós nem sabemos o que elas acreditam, qual é a teologia delas, o que elas creem, e nós estamos ouvindo, achando legal, bonito, compartilhando, sem ao menos nós sabermos quem é essa pessoa, ou do que ela crê, ou no que ela crê, de qual igreja ela é, de qual confissão de fé ela é. E muitas vezes ficamos enchendo o nosso coração com esses ensinamentos errados. Por isso é muito importante nós tomarmos muito cuidado diante dessa propagação de informação. Hoje nós temos muitos pastores renomados, pastores sérios, que nós somos orientados a assistir. Então nós temos o reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, o reverendo Ageu, o Renato Vargens, pastor Paulo, nós temos aí o pastor Marcos Granconato, nós temos os pastores internacionais, Paul Washer, John MacArthur, Steve Lawson. Temos muitos pastores que são mestres na palavra e que vão estar ensinando e propagando o evangelho verdadeiro. E nós devemos tomar muito cuidado nos nossos dias com relação a isso, porque o engano, ele é muito sutil. Então hoje nós temos muitas pessoas sendo lançadas na mídia social. Hoje nós vemos aquela adolescente, Vitória Souza, Bispa Sônia, Marcos Feliciano, Agenor Duque, Edir Macedo, R.R. Soares. Nós sabemos as propagação que eles ensinam, nós sabemos as heresias que eles ensinam, pregadoras, com tantos homens, mestres na palavra, tementes ao Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado com o que nós ouvimos, com quem nós ouvimos. Você vai ouvir um adolescente neopentecostal e encher o coração com aquilo, sendo que nós temos pessoas sérias, a qual podemos ouvir os ensinamentos deles, em especial até a própria Bíblia, que é o que eu acho que é o melhor ainda, tirar um pouco disso e ir direto na própria Escritura, melhor ainda. Mas devemos estarmos atentos a isso. Tem pessoa que não consegue ter discernimento. Um dia uma senhora chegou para o reverendo Augusto Nicodemos e falou para ele: reverendo, o senhor e o Edir Macedo são os dois pregadores que eu mais gosto de ouvir. Tem pessoas que não conseguem ter discernimento, né? E o Augusto Nicodemos, como assim? É o extremo um do outro, né? Então tem pessoas que não têm discernimento, tem pessoas que vão se alimentando, ouvindo, e quando ela percebe, ela já foi enlaçada pelo falso ensino. Então é importante nós também entendermos que nem todo falso profeta também é mal intencionado. Existem também os falsos profetas que são bem intencionados, mas não é por sua intenção que nós conhecemos a árvore, sim pelo fruto. Muitas vezes tem os falsos profetas que são realmente mal intencionados, mas tem outras pessoas que vão surgindo que não são tão mal intencionados assim, não são tão gananciosos pelo dinheiro, mas que os seus ensinamentos são tão destrutivos como o dos outros. Por isso Jesus, ele, a anunciar o verdadeiro evangelho, ele vai alertar as pessoas que um outro evangelho estava sendo pregado naquela época, e que eles deveriam permanecer no verdadeiro e não no falso. É o que nós vemos na leitura anterior que nós fizemos, do último culto, a porta larga e a porta estreita.
O falso profeta, ele vai conduzir pela porta larga e vai fazer as ovelhas, as pessoas andarem pelo caminho largo. A porta estreita e o caminho apertado é esse que nos leva a Deus, e é por esse que nós devemos entrar. E é isso que Jesus vai começar a nos mostrar. Logo antes disso, ele falou sobre essa porta larga. E os falsos profetas, eles fazem o quê? Conduzem as pessoas pela porta larga, pelo caminho largo. E nós devemos estarmos atentos a isso, para nós não estarmos sendo enganados, e nós acharmos que estamos caminhando pelo estreito e estamos pelo largo. E Jesus então ele vai trazer essa luz ao nosso coração, e é sobre isso que nós vamos meditar, sobre essa passagem, para nós entendermos o que é o verdadeiro e o que é o falso, para nós permanecermos no verdadeiro e abandonarmos o que é falso. Jesus então agora, ele vai fazer uma exposição sobre os falsos profetas, os falsos pastores, e ele então começa no versículo 15, vamos ler novamente. Ele diz assim, Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus então vai falar: acautelai-vos dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Falsos profetas no grego são pessoas que agem como um profeta divinamente inspirado, e declara falsidades como se fossem profecias divinas. Então é alguém que age como um profeta inspirado, você olha e vai falar, esse aí está falando da parte de Deus, mas que os seus ensinos, o que ele declara, não está de acordo com as Escrituras. Então o falso profeta, ele é caracterizado por duas falsas ações. A primeira, a falsa aparência de piedade, porque eles agem como um profeta. A falsa aparência de piedade. Então é a primeira característica de uma ação de um falso profeta. Ele aparenta ser piedoso, ele aparenta ser cristão, ele aparenta ser do bem. Ele não tem 2 chifres e uma cauda. Ele não tem cara terrível. Ele não aparenta ser mau. Ele aparenta ser alguém piedoso. Você olha e acha que é de Deus. Mas uma de outras suas ações é que os seus ensinos são falsos. Como diz em Apocalipse 13:11, parece cordeiro, mas fala como dragão. Então o falso profeta, ele aparenta ser, mas ele não é. E quando ele fala, ali há falsidade, uma falsa pregação, um falso ensino. É isso que vai caracterizar um falso profeta. Jesus então vai dizer, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas. Então ele vai dizer, acautelai-vos. O que significa a palavra acautelar? Significa, tenham cuidado. Qual que é o sentido? O sentido é, cuidado para não colocar o seu coração e a sua fé nessa pessoa, devotando o seu pensamento e o seu esforço a ela. Esse acautelar, é isso no grego. Cuidado, para você não colocar o teu coração, a tua vida, os teus pensamentos nessa pessoa, a seguir essa pessoa. É por isso, irmãos, que quando uma pessoa começa a seguir um falso pastor, ou uma falsa religião, é muito difícil ela deixar essa religião. Ela não você pode mostrar para ela, olha, está escrito na Bíblia que isso está errado. Ela não quer saber, ela continua seguindo, mesmo você mostrando a verdade, mesmo você mostrando a Bíblia,
E por que isso acontece? Porque ela não teve cuidado de observar essa pessoa, de observar os ensinamentos, e ela logo se entregou de coração aos ensinamentos, àquela religião, àquele pastor. Então aquela religião, aquele pastor, se tornou o ídolo da vida dela, porque ela depositou a fé dela naquela igreja, naquela religião, naquela pessoa. Quantas pessoas não fazem do pastor o ídolo? Não, é o meu pastor. Mas e a Bíblia? Não, é o meu pastor. Não, mas e a Bíblia? Não, a minha igreja. Mas e a Bíblia? Não, a minha igreja. As pessoas tornaram a idolatria, o homem, o ensinamento, o falso ensinamento, a falsa religião. E Jesus, ele vai falar para nós: cuidado, para que isso não aconteça com vocês, porque ele fala: surgirão, meu irmão, muitos falsos profetas. Ele poderia falar: olha, surgirão também muitos bons profetas, muitos verdadeiros profetas, mas ele não diz isso. Ele diz que a quantidade era ao contrário, eram falsos ensinos, falsos profetas, falsos pastores, falsas igrejas, falsas religiões, e nós estamos cercados, meu irmão. Hoje 100 igrejas se abriram em nosso país. Aqui em São Joaquim nós temos mais de 100 igrejas evangélicas, e nós devemos estarmos atentos a tudo isso. Não podemos levar a nossa vida distraída, devemos estarmos acautelados, cuidadosos, atentos, para nós não sermos tragados pelo inimigo, para nós não sermos levados por todo vento de doutrina, para nós não sermos enganados, nosso coração enganado. Muitas vezes falam coisas que você quer ouvir, que você gosta de ouvir, algo que te motiva, mas que não está na Bíblia. Aparenta estar, mas não está. É por isso que Jesus, ele vai dizer que é tão difícil as pessoas discernirem a verdade. Por quê? Olha o que diz no versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas. E ele vai falar: por quê? Que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Disfarçado, o que significa? É alguém que é bem parecido, porque nem tudo o que dizem está errado. É uma mistura do certo com o errado, e será necessário nós termos o discernimento e o conhecimento para nós reconhecer a verdade. O falso profeta, como diz, ele é um profeta que parece que é de Deus, mas que não é de Deus. Ali há uma verdade misturada, há princípios, doutrinas misturadas, há ensinos certos, mas há ensinos errados, há coisas certas, mas há coisas erradas. Quantos que já não ouviram? Lá na igreja, na igreja que eu vou, tem um monte de coisa errada, mas o meu pastor é uma bênção. Mas como assim? É falso. Se tem coisa errada, está errado, não é verdadeiro. Jesus fala: fiquem atentos, para que vocês não sejam enganados. É como um dinheiro falso, uma nota de R$100. Você pega uma nota verdadeira e uma nota falsa, você aparentemente não consegue ver, mas você começa a mexer de um lado, coloca na luz, vai no outro, aí você começa a ver: olha, essa aqui brilha aí, aquela lá não. Aí você começa a perceber a diferença. É nós ficarmos lá atentos: deixa eu ver o que está falando, deixa eu ver qual é a intenção, deixa eu ver qual é o ensinamento. Opa, peraí, tá? Mas isso está errado. Atento. É como nós vemos irmãos gêmeos. Olhamos para aqueles irmãos gêmeos, e à primeira vista parece igual. Eu não sei qual é o outro, mas de repente você chega mais perto, você começa a conviver, você começa a olhar, e você vai começar a perceber as diferenças. Assim nós também devemos estar atentos a tudo o que é ensinado, a tudo o que é pregado, a tudo o que nós estamos ouvindo, assistindo, porque há muitos erros, há muitos enganos, há muitos falsos ensinamentos.
Eles parecem disfarçados. E o disfarce aqui fala disfarçados, olha novamente, em ovelhas. O disfarce deles era na aparência, como ovelha. A pessoa olha para o falso profeta e, ao olhar, ela não consegue enxergar se é um verdadeiro ou se é falso, porque está em vestes de ovelha. É externo, é algo externo, é algo que é na aparência. Templos luxuosos, muitas pessoas, muito glamour, muita prosperidade, muitos sinais, carismas, eloquência, falar bem, é algo aparente. Nós devemos tomar muito cuidado com a aparência, porque apenas a aparência pode nos enganar. E Jesus fala, eles estão disfarçados em ovelha, parecem cristãos, parecem irmãos, parecem que são pastores verdadeiros, parece que são pregadores, parece que são pessoas verdadeiras, mas só aparentam ser, não são. Charles Spurgeon diz, não vá aonde tem um bom louvor, nem aonde há grandes palestras, nem aonde é linda a arquitetura da sua igreja. Vá aonde o evangelho é pregado. Então diz que nós devemos, no versículo 15, nos acautelar, termos um imenso cuidado com aqueles falsos profetas, porque eles se disfarçam em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles são lobos devoradores, aqueles que matam as ovelhas para se alimentar delas, que pregam um outro evangelho para afastar as pessoas de Cristo, que matam a espiritualidade das pessoas, que consomem tudo o que as ovelhas têm, os seus bens materiais, os seus esforços e a parte sentimental. Querem ter o domínio de suas vidas e o controle total da sua vida, das pessoas. Os falsos profetas, que são devoradores, que vêm para devorar, acabar, massacrar, querem tudo o que você tem, estão interessados em você, na tua vida, no teu dinheiro, no teu trabalho, estão interessados em dominar a sua vida, na sua área sentimental, nos seus pensamentos, em tudo que você faz. É isso que eles querem, ter o domínio sobre as pessoas, dominar sobre tudo o que elas querem. Eles são disfarces, os disfarces são externos, mas por dentro, no seu interior, na sua alma, são lobos roubadores, são homens cruéis e gananciosos. É por isso que muitos, ao deixarem essas religiões, eles ficam desigrejados, tamanha dor e decepção que eles receberam nessas religiões. Diante disso, irmãos, como podemos identificar os falsos profetas? Diante de tamanha atrocidade, de lobos devoradores, de ensinos errados, como nós podemos então identificar quem são os verdadeiros e quem são os falsos? E Jesus vai responder no versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como nós podemos identificar falsos profetas? Por meio dos frutos.
É por meio do fruto que nós identificamos quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Então vamos abrir agora lá no 2 Timóteo, onde nós fizemos a abertura. Segunda Timóteo, capítulo 3. O fruto, ele é caracterizado pelo testemunho de vida e pelo ensino. Então ele diz assim, o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos é aqueles que amam o dinheiro. Aqui ele vai mostrar muitas características dos falsos profetas, dos falsos pastores. São egoístas, pensam somente em si, não estão preocupados com as pessoas, querem apenas as pessoas. Quando elas não têm mais nada a oferecer, logo as dispensam. São avarentos, amam o dinheiro, são jactanciosos, pessoas que são orgulhosas. O orgulho está acima dos outros. São arrogantes, pessoas arrogantes, que se sentem melhor, superior. São blasfemadores, que insultam a Deus, que pregam mentiras. São desobedientes aos pais, são ingratos, são irreverentes, pessoas que não têm reverência por aquilo que é sagrado, como ímpios. São desafeiçoados, que são pessoas amantes de si mesmos, são implacáveis, violentos, caluniadores, sem domínio de si, são homens cruéis, são inimigos do bem, são traidores, são atrevidos, que são pessoas precipitadas, são enfatuados, cheios de si mesmos, soberbos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, aparentam ser piedosos, negando-lhe, porém, o poder de Deus. Foge também destes. E ele continua: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados e conduzi-las a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses dois homens aqui, na literatura judaica, são aqueles que, os dois feiticeiros que tentaram fazer os mesmos sinais que Moisés, na época lá das 10 pragas no Egito. Foram aqueles dois homens que também começaram a fazer os mesmos sinais que Moisés. Como aqueles dois homens que resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido de mente, são reprovados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu a daqueles. Então aqui, Paulo, ele vai nos mostrar o que são os falsos profetas, o que são os homens ímpios, homens gananciosos que querem o poder, querem o dinheiro, são orgulhosos, são soberbos, se sentem acima dos outros, se sentem empoderados, cheios do poder, acham que pode colocar as mãos e curar as pessoas, acham que são superiores, que são mais espirituais, acham que pode tratar o outro da forma em que quer. São pessoas más, pessoas que não se preocupam com as ovelhas, que querem estar acima, que querem fazer o mal, inimigos do bem. Então esses são
os falsos profetas. É a partir disso que nós começamos a ver dessas atitudes do orgulho. Quantos homens são orgulhosos? Quantos homens são soberbos? Quantos ao pregar vai contar a história, fica contando a história da sua vida, a história das suas curas, a história do seu poder? Homens soberbos, que ao invés de pregar o Evangelho, ao invés de falar sobre Cristo, fala sobre si mesmo, fala sobre o grande poder que ele tem, fala sobre quantas curas ele fez, para envolver o coração e a mente das pessoas e os enganar. Falsos profetas, falsos pastores. Jesus está nos alertando: nos últimos dias virão muitos falsos pregadores, falsos pastores, falsos ensinos, e nós devemos estar atentos a tudo isso para nós não sermos enganados. Você pode ser enganado, você pode ser conduzido à porta larga, se você não se atentar aos ensinamentos. A Bíblia diz sim, sim ou não, o que passar disso é do maligno. Olha os ensinamentos de hoje, olha o que se é pregado, olha o que se é oferecido. Não é a palavra de Deus, não são os ensinamentos verdadeiros, não é aquilo que Jesus ensinou, não é fé e arrependimento, não é perdão de pecados, não é vida eterna, não é cruz, mas é bênção. Foge destes, saia destes, porque esses querem te devorar, querem te levar junto com ele para o inferno. E Jesus, ele nos lembra, os apóstolos nos lembraram, os profetas também nos lembraram: afastem-se deles, foge deles, não seja envolvido por suas palavras, mas seja envolvido pela palavra de Deus. E aqui então Paulo agora, depois que ele descreveu o coração daquele que é mau, ele agora vai falar daquele que é o certo, que é o versículo 10. Olha a diferença de um com o outro: homens que resistem à verdade e homens que pregam a verdade. No versículo 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha a diferença: um é arrogante, orgulhoso, ganancioso, um quer o dinheiro das ovelhas, um quer dominar sobre as ovelhas, o outro não, o outro tem um coração diferente. O que ele deseja não são as ovelhas, o que ele deseja é que todos cheguem ao pleno conhecimento do Senhor e sejam salvos. E é isso, olha, a diferença dos corações, a diferença dos comportamentos, do procedimento, do propósito, fé, do longo ânimo, do amor, da perseverança. E ele agora vai dizer no 11: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que variadas perseguições eu tenho suportado, de todas, entretanto, o Senhor me livrou. Sabe aquela história que você é o mais que vencedor, que você está por cima, por cabeça? É uma mentira isso, é uma leitura fora do contexto, porque olha o que Paulo diz: os meus sofrimentos, as minhas lutas, as minhas batalhas. Sabe aqueles que ficam te oferecendo aquilo que você precisa, aquilo que você quer? É bênção, é cura, é libertação, é dinheiro, fica oferecendo para as pessoas, mas não oferecem a verdade, e o sofrimento, e a tribulação, e as angústias, por seguir a Cristo, e o caminho, e a porta estreita, e o caminho apertado, onde está? Nós devemos estarmos atentos a isso, para que nós não sejamos como aqueles homens, como comichão nas ovelhas. Não, eu não quero ouvir sobre sofrimento, eu quero ouvir sobre bênção. Não, eu não quero ouvir sobre perseguição, morte. Não, eu quero ouvir sobre a minha vida abundante sobre essa terra. Cuidado, porque se isso cair no teu coração e se impregnar, e você não consegue tirar, é duro de tirar. A falsa religião, a falsa pregação, os falsos pastores, é difícil de arrancar depois da mente e do coração. Por isso, se afaste daquilo que é mal, se afaste dos ensinamentos errados, vá para as Escrituras e olha, os profetas todos sofreram, o nosso Senhor foi crucificado, todos os apóstolos foram mortos, e talvez João morreu lá numa prisão até o último dia de sua vida. E o que é prometido hoje para o povo? Aqueles que seguiam Jesus no primeiro século, todos perdiam casa, perdiam o emprego, passavam fome e dificuldade, e hoje é oferecido tudo ao contrário. São gananciosos,
e nunca é oferecido de graça. Você sempre precisa de pagar. As campanhas sempre envolvem dinheiro, ou é sempre dízimo para multiplicar, para amarrar, é sempre voltado para o dinheiro. Querem o seu dinheiro, querem você, querem a tua carne, querem a tua lã. Foge desses. O verdadeiro evangelho é o evangelho que vai mudar o nosso coração. E olha o que ele continua dizendo no 12: ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos aqueles que querem viver piedosamente, seguir a Cristo de verdade, serão perseguidos, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, ela não é larga. Se não há perseguição, se não há tribulação, se não há luta, pode ter certeza que o seu caminho está sendo largo, porque o caminho do verdadeiro cristão, do piedoso, é o caminho estreito, é apertado, é duro, precisa de esforço. É o verdadeiro. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se prepare para a perseguição, se prepare. Olha o tempo que nós estamos vivendo, olha o governo em que nós estamos vivendo. Logo arrancarão tudo que nós temos se nós não negarmos a nossa fé, bloquearão o nosso dinheiro se nós não negarmos a nossa fé. Se continuarmos pregando o evangelho, nós sabemos o que vai acontecer, seremos presos. Está chegando esse dia. Prepare o teu coração, prepare a tua vida. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho da renúncia, é o evangelho da santificação. Não é o evangelho do oba-oba, de dançar, de pular, de bater. Não é esse evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho que vai nos conduzir a Cristo pelo caminho estreito. E nós devemos estarmos atentos a isso, porque é muito claro a verdadeira pregação da falsa. A verdadeira pregação é essa, que Paulo fala: tu porém, mantenha no procedimento, mantenha na fé, mantenha teu coração nas escrituras, continue no caminho, o caminho é estreito, eu sofri, você vai sofrer, eu fui perseguido, vocês serão perseguidos, mas continue nesse caminho, continue seguindo o Senhor desse jeito. Agora o falso não, o falso ele vai dar o que as pessoas querem, o que vocês precisam, do que vocês estão precisando, e ele vai oferecer diferente, e no fim, é para os conduzir para longe do Senhor. Então ele vai terminar no versículo 14, e ele vai dizer assim: então Paulo, tu porém Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, e que fostes inteirado, que você ouviu, que deixou claro para você. Vocês que estão aqui nessa noite, irmãos, vocês não estão aqui como alguém que está recebendo uma palavra que não é bíblica. Vocês estão recebendo a verdade, vocês estão sendo instruídos nas escrituras. Olha os pregadores que vêm aqui nos pregar para nós, olha o que nós temos aprendido. Vocês estão inteirados da verdade, vocês já não são mais pessoas ignorantes quanto à verdade. É isso que ele está falando: Timóteo, você já não é mais ignorante, a verdade chegou para você, a verdade chegou ao teu coração, aos teus olhos, os teus olhos foram abertos, por isso você permanece naquilo que você aprendeu. Seremos tentados a abandonar a verdade e a seguir falsas religiões, falsas doutrinas, falsos pastores. Você permanece. Vai ser difícil? Vai. Permanece, sabendo de quem aprendeu e que desde a infância sabe as Sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. O que ele está falando? Você aprendeu desde a tua infância. A palavra de Deus, ela não muda. Aquilo que ele aprendeu, Paulo está falando o quê? Não muda, é a mesma coisa. Aquilo que você aprendeu quando você era criança, hoje continue nela, porque a palavra do Senhor é imutável. Não existe nova revelação, não existe nova profecia, não existe mais nada disso. Permanece naquilo que você aprendeu, permanece em Cristo, como ele diz aqui. Por quê? Porque no finalzinho do 15, porque pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Aí 16, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o teu ensino, para a repreensão, para a correção, para a tua educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura, nós precisamos da escritura, porque toda ela é inspirada por Deus, para nos dar a direção na nossa vida.
para nós não sermos enganados, para nós não fracassarmos na fé. Imagina essas pessoas caminhando, seguindo religiões falsas, seguindo pastores falsos, e chegar lá naquele grande dia, e o Senhor dizer: eu não vos conheço. Mas Senhor, como não? Não vos conheço. Que tristeza! Mas nós, para a glória do Senhor, para a graça do Senhor, está sendo colocado diante de vocês uma verdade absoluta. Toda a palavra, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, e é ela que vai nos conduzir à vida eterna, se nós permanecermos nela. Mas se nós nos desviarmos dela, se nós abandonarmos a Bíblia para seguir outras religiões, logo pereceremos. Devemos permanecer no Senhor, e assim nós identificamos os falsos profetas. Eles são, como nós vimos antes, um coração voltado para as coisas deste mundo. Não há regeneração, não há mudança, não há transformação. Então pelas atitudes nós vemos, e também pelas atitudes nós vemos os verdadeiros profetas, e também pelos ensinamentos nós vemos também como identificar os falsos profetas. E o que os falsos profetas mais atacam? O que as religiões mais atacam? O que eles mais atacam, meus irmãos, é a Bíblia. A Bíblia é o ponto mais forte do ataque dessas falsas religiões, desses falsos pastores. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Marcos Feliciano falou isso aí, se não me engano, na semana passada. Ele teve a coragem de falar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Até compartilhei com alguns irmãos aqui do grupo. Mas que ela apenas contém a palavra de Deus. Eles recusam acreditar na Bíblia como absoluta. Recusam. Dizem: não é tudo que é de Deus, é algumas coisas só que são de Deus. Mas nós acreditamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda. Do começo ao fim. Não é só o Novo Testamento. É toda a Escritura. Toda ela é inspirada por Deus. Então toda ela é a palavra de Deus. Outros dizem: ela contém erro. Não contém erro. A Bíblia ela é inerrante. Ela não contém um erro. Quem falar contém erro, me mostra o erro que ela contém. Ela foi adulterada. Mentira! É impossível da Bíblia ter sido adulterada. Nós temos mais de 40 mil pergaminhos espalhados por todo o mundo. Como alguém poderia adulterar mais de 40 pergaminhos espalhados por todo o mundo com errorex? Com o quê? É mentira. Como eles não querem seguir a palavra, eles dizem: foi adulterada, foi mudada. Não foi, porque é impossível de acontecer. De 40 mil pergaminhos espalhados por todo o mundo durante toda a história terem sido todos adulterados. Não foi adulterada. A Bíblia, ela nunca foi adulterada. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é perfeita. Não há um erro sequer em toda a Bíblia. E outros então do nosso tempo dizem o quê? Que a Bíblia precisa de ser atualizada. Tem a coragem de atacar a Bíblia falando que ela precisa de ser atualizada. Sabe por quê? Porque a Bíblia contém o que os homens odeiam, que é a verdade. A Bíblia diz que mulher não pode ser pastora. Quando Paulo vai falar Timóteo a Tito, ele vai falar o quê? Que o pastor, o que governa a igreja, ele deve ser marido de uma só mulher, e que governe bem a sua própria casa. A liderança, ela foi dada ao homem. Em toda a Bíblia sempre foram homens em que Deus escolheu para liderar o seu povo. O governo sempre esteve na mão dos homens. Nunca uma mulher liderou ou governou espiritualmente a igreja. Em toda a história, tanto do Antigo quanto do Novo, e quanto toda a história da igreja. As primeiras pastoras surgiram há 50 anos atrás. Nunca existiu pastora em 2000 anos de história da igreja. Sabe o que eles dizem? Naquela época era cultural. Agora não. Agora é tudo igual. As igrejas que aderiram ao pastorado feminino, elas agora estão aderindo ao pastorado homossexual. Porque eles também agora dizem que o homossexualismo era cultural, que hoje é normal, então estão liberando. Vocês estão entendendo?
Eles vão atacar sempre a Bíblia. Nós não. Devemos permanecer na Bíblia. Ela não muda, ela não precisa ser atualizada, ela não é cultural. Ela é a verdade. Permanece na Bíblia. Outra coisa que eles atacam, Jesus, a pessoa de Jesus. Jesus é totalmente homem e Jesus é totalmente Deus. Ao longo da história sempre negaram uma dessas duas partes. Uns dizem, não, Jesus é só um homem bom. Outros dizem, não, Jesus é só um Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é tanto homem quanto Deus, em sua totalidade. Se nós recusarmos qualquer uma dessas duas informações, nós recusamos a Bíblia. Se Jesus é somente Deus, quem morreu? Quem derramou sangue? Se Deus não tem sangue. E se Jesus fosse somente homem, como o homem conseguiria ser perfeito e carregar todos os nossos pecados? Então Jesus, ele é totalmente Deus e totalmente homem. E a sua obra também é negada. Jesus, ele teve um nascimento virginal. Muitos hoje não aceitam falar sobre isso. Ele nasceu de uma virgem. Ele viveu sem pecado. Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus. E ele voltará para o juízo final. Os falsos profetas, os falsos ensinos sempre negam alguma dessas doutrinas. Os testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, que é um anjo. Sabe esse pessoal que bate na porta para querer pregar o evangelho? Eles dizem que Jesus não é Deus, que Jesus é um anjo Miguel. Outra coisa que eles atacam, os falsos profetas, os falsos ensinos, a salvação. Dizem que a salvação é por obras e por mérito. A Bíblia diz que a salvação é por meio da graça e por meio da fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é por meio das obras, não é por meio dos nossos méritos, mas é por meio de Cristo. Alguns dizem hoje também que não existe inferno. Muitas religiões estão pregando que não existe inferno. Por quê? Porque o povo odeia falar sobre inferno. Quem vai querer ir numa igreja que fala que você vai para o inferno? Aí tem a igreja vizinha que fala, não, vai todo mundo para o céu. Ah, eu vou naquela lá. Aquela lá é melhor, né? Só céu. Cara, inferno não quero não, vou para aquela lá, que aquela lá é melhor. Então hoje está acontecendo isso. A pessoa vai escolhendo o que melhor lhe agrada, né? Estão falando que já não tem mais inferno. Dizem que todos serão salvos. Dizem que se houver condenação, no final quem for condenado vai ser aniquilado, vai desaparecer para sempre. Não vai ficar no inferno eternamente. Então nós temos muitas religiões que estão anunciando essas mentiras. No catolicismo romano diz que para ser salvo, você precisa de crer em Jesus e cumprir os 7 sacramentos. Se você não cumprir os sacramentos da Igreja Católica Romana, você não será salvo. Salvação por obras. Versículo 22. Tinha muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Vamos voltar lá, Mateus 7. Tinha marcado aqui sobre o Espírito Santo. Também atacam o Espírito Santo. Geralmente atacam o Espírito Santo acrescentando. Quando é com relação a Jesus, você vê que eles negam algo, negam alguma coisa de Jesus. Quando é com relação ao Espírito Santo, a maior parte das vezes eles acrescentam algo, né? Mover, profecia, revelação. Então vão sempre acrescentando algo em desacordo com as Escrituras. Mas vamos lá, no versículo 22 então. É o versículo 21. Diz assim: mas nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então Jesus falará claramente para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles dizem o nome de Deus, olha que interessante, Senhor, Senhor. Eles dizem, eles clamam o nome de Deus, eles oram para Deus, eles cantam para Deus. Mas Jesus fala algo interessante no 21: mas não fazem a minha vontade. Eles falam de Deus, oram para Deus, cantam para Deus, invocam a Deus, mas não obedecem à Bíblia. 1 Samuel 15:22 diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, ou em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O obedecer, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Falam, mas não obedecem o que está escrito. Olha como que é importante nós estarmos atentos. Eles falam no nome de Deus, cantam louvores lindos, fazem tudo, parece um cristão, só que eles não obedecem à Bíblia. 22, versículo 22. Agora Jesus, então, ele vai dar uma ênfase dos falsos profetas, no que os falsos profetas mais gostam de fazer, no que os falsos profetas, eles dão ênfase. Olha o que diz no versículo 22. Essa aqui é a prática dos falsos profetas, é o que eles mais gostam de fazer na igreja. São conhecidos por isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me, 22, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Não temos nós expulsado os demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então, a ênfase dos falsos profetas não é o evangelho, não é o arrependimento, não é porta estreita. Você vê que quando ele chega diante do Senhor, eles não falam assim: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos o arrependimento. Senhor, Senhor, em teu nome nós falamos para eles com fé até ti. Chamamos eles à santificação. Falamos sobre carregar a cruz. Não. Esse é o Senhor. Em teu nome expulsamos demônios. Profetizamos. Em teu nome fizemos milagres. A ênfase do falso profeta é isso. É isso que eles fazem para atrair o povo ao engano. Sinais, prodígios e maravilhas. Igrejas que vivem em torno disso. Profecias, curas, milagres. É a ênfase dos falsos, é o que eles querem. Por que eles gostam disso? Primeiro, porque enche a igreja, que é o que o povo gosta. Segundo, porque eles vão agora mostrar agora o seu poder para o povo. Soberba, a arrogância, a altivez, a sua onipotência diante das pessoas. Vou colocar a mão e vão ficar curados. Vou fazer isso e vão receber. Vou fazer aquilo e vão receber aquilo. Isso é o que mostra o orgulho no coração do homem. O homem é orgulhoso, ele quer o poder, ele quer estar à frente das pessoas. Mal sabe ele, mal sabemos todos nós que todos somos ovelhas. Ninguém é mais ungido que ninguém, ninguém tem mais poder do que ninguém. Isso não é falado para o povo, isso devia ser falado. O véu rasgou, qualquer um pode ir até Jesus, qualquer um pode receber a cura, a libertação por meio de Jesus. O véu rasgou, não existe mais um mediador humano, todos podem ir, mas ninguém fala isso, todos vêm até o pastor. É por isso que eles gostam, da ibope, da audiência, fama, diante disso. É isso, a ênfase é essa. Então observe bem, é fácil identificar um falso profeta. Se você vê alguém que gosta de fazer isso, de impor as mãos para curar, alguém que gosta de dar profecia, alguém que gosta de fazer grandes milagres, em volta, tudo em torno disso, pode saber, é um falso profeta. Jesus diz: preguem o Evangelho.
O Evangelho deve ser o centro, Cristo deve ser o centro de tudo. Somente Ele, não o homem. Nós devemos conduzir as pessoas até Cristo, não até o homem. As mãos do pastor não têm unção. Isso é uma mentira. Não tem poder na mão do homem. Quem tem poder é Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos nós. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Aparentam ser piedosos, realizavam sinais, mas viviam sem a lei. Olha aqui que diz no finalzinho: apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. A palavra iniquidade é viver sem a lei de Deus, sem os sem a obediência. Quando diz praticavam a iniquidade, significa que eles viviam sem cumprir o mandamento, sem seguir a lei, sem obedecer às instruções de Jesus. Eles seguiam o próprio coração, eles faziam as coisas da própria cabeça. E o que aconteceu? Jesus fechou a porta, porque eles caminhavam pela porta larga. Eles querem um Deus sem lei e um Evangelho sem o arrependimento. Irmãos, para concluir, 3 ensinamentos importantes de Jesus aqui para nós, nessa passagem. O primeiro ensinamento é que nós devemos conhecer bem a Bíblia. É o primeiro ensinamento. Porque os falsos profetas, eles enganam as pessoas com falsos ensinos. Como eu vou saber o que é certo e o que é errado, se eu não sei o que está escrito na Bíblia? Então, a primeira coisa que nós devemos aprender com Jesus aqui é conhecer bem as Escrituras. Leia a Bíblia, medita na Bíblia, tenha Bíblia de estudo. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, na tradução RA, que é a que nós lemos, Revista Atualizada, tem a tradução NTLH, que é a nova linguagem dos dias de hoje. É uma tradução mais fácil. Leia essa tradução. Mas leia, estude a Bíblia, mantenha-se firme na Bíblia e leia ela por completo. Começa do Novo Testamento e depois volta no Antigo Testamento e leia todo. Não leia apenas versículos isolados. Não apenas abra a Bíblia e siga alguns versículos, mas leia dentro do contexto para você entender a mensagem. Então é muito importante nós conhecermos a Bíblia. Porque os falsos profetas, eles dão ênfase em dinheiro. Quem aqui não veio de igrejas que dava ênfase em dinheiro? Tudo era voltado em dinheiro, dízimo, oferta. Mas quando você vê a Bíblia, e lê a Bíblia, lá no Novo Testamento, na implantação da igreja, você não vai ver uma pregação sobre dízimo. Você vai ler o Novo Testamento, na formação da igreja, você não vê uma pregação sobre dízimo. Mas as igrejas de hoje, muitas delas, têm culto pregando só sobre dízimo. Todo culto prega sobre dízimo. E não há uma pregação no Novo Testamento sobre dízimo, feito pela igreja. Por isso que é importante ler a Bíblia. Se você não ler, vão te enganar. Não que nós não devemos sermos cooperadores, mas da forma em que é ensinado é errado. Dizendo que o devorador é demônio. Quantos que nós não ouvimos isso? Que o devorador era um demônio que vinha para roubar todo mundo. É quando você lê, você vai descobrir que era um gafanhoto, não era um demônio, era um gafanhoto. Cair no chão. Onde que você vê as pessoas caindo no chão durante o culto na Bíblia? Você não vai assistir, não vai ter um exemplo desse. Pelo contrário, os que estavam caídos eram levantados. Cobertura espiritual, prosperidade, confissão positiva. Se você não ler as Escrituras, você será enganado. Como nós acabamos de ler. As igrejas hoje, você chega e fala: olha,
Deus vai fazer você prosperar, Deus vai te dar aquilo que você está precisando. Aí quando a gente lê Paulo falando, olha, prepara Timóteo, porque vão tirar tudo que você tem, você vai ser perseguido. Mas quem está certo? Vai na Bíblia. Mas se não lê a Bíblia, vai ser enganado. Primeira coisa, conhecer bem a Bíblia. Segundo, a oração. Eles diziam que conheciam a Deus, esse homem, que Jesus fala aqui. Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Aquele homem que foi para o inferno, ele conhecia Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não o conhecia. Quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Deus. E quando nós oramos, Deus nos conhece. Eu leio a Bíblia para conhecer a Deus. E eu oro a Deus para Deus me conhecer. É necessário a oração. Nós precisamos de orar, como a Bíblia diz, em secreto. Termos o nosso tempo devocional todos os dias na nossa casa. Por quê? Porque eu preciso ser conhecido por Deus. Ser amigo de Deus. Chegar lá no dia, lá, Senhor, Senhor, falar, mas quem que é você? Você nunca conversou comigo? Nunca foi meu amigo? Nem sei quem é você. E a porta se fechar. Por quê? Porque não ora. Não tem uma vida íntima, uma comunhão com Deus. Então Jesus ensina nós na oração secreta. Nós temos uma comunhão com o Senhor. Nós estarmos todos os dias orando a nós pessoalmente com o Senhor. E também a Bíblia nos ensina da oração coletiva, a oração pública. Quando nós viemos na igreja e oramos juntos, nós cantamos louvores juntos, intercedemos juntos por aqueles que precisam. Então nós temos também a oração pública, que fazemos na quarta. Então é necessário, para Deus nos conhecer, nós irmos até Ele em oração. E o terceiro ensinamento e último, é que Deus expulsou aquele homem da sua presença, porque ele havia rejeitado os mandamentos, a lei divina. Como eu disse, iniquidade significa viver sem a lei de Deus. Quem crê em Deus, ele precisa de obedecer, praticar. O terceiro ensinamento para nós é a prática das Escrituras. Não adianta eu ler, não adianta eu orar, e a minha vida, ela não ser igual àquilo que está escrito. Então o Senhor, ele vai ensinar o que para nós nisso tudo? O Senhor diz para aquele homem, ó, a porta se fechou. Por quê? Porque você pratica a iniquidade. Você ouve o que está escrito, mas você não faz o que está escrito. E Jesus, ele quer o quê? Que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes. Então nós devemos praticar como? Os maridos amando as suas esposas. Há quanto tempo estão ouvindo sobre isso e não amam? As esposas respeitarem os maridos, serem boas esposas, respeitem o marido. Filhos, obedeçam os pais. Pais, instruam os filhos. Obediência, prática. A santificação, santifica. Está pecando? Pede para o Senhor, vá até o Senhor, peça misericórdia para o Senhor limpar, parar de pecar. O arrependimento, o evangelismo. Então, nós precisamos também praticarmos a palavra do Senhor. E esses são os 3 ensinamentos que o Senhor nos deixa. Para finalizar aqui. Conhecermos as Escrituras, orarmos e praticarmos a sua palavra. Aparentemente esse homem, ele ficou muito surpreso quando a porta se fechou para ele. E assim também acontecerá para todos aqueles que não nascerem novamente. Um dia a porta se fechará para todos nós, para sempre. Um dia chegará o nosso dia, a nossa partida deste mundo e a volta de Cristo. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas um dia chegará nós diante do Senhor, falando: Senhor, Senhor. Chegará o teu dia, ninguém fugirá disso.
Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, cada um para receber segundo aquilo que fez por meio do seu corpo. Sei que alguns aqui ainda não foram salvos, não nasceram de novo, não há a menor evidência de um coração novo, e estão caminhando pela porta larga. Alguns dos que estão aqui hoje ainda estão caminhando pela porta larga, ainda estão buscando falsos ensinamentos, ainda estão ligados à velha religião. E o chamado para nós nessa noite: se arrependa. O que está ouvindo? Quem está ouvindo aqui nessa noite? O que nós estamos falando aqui não é uma história, é sobre a sua eternidade. Porque tudo isso que foi ministrado aqui nessa noite será testemunho no dia do seu juízo, por ter ouvido a verdade e não ter acreditado. O chamado para todos nós nessa noite é o arrependimento dos pecados. Aquele homem, ele se assustou quando ele chegou diante de Deus e a porta se fechou. Quando ele chegou diante de Deus e houve uma separação eterna, aquele homem se desesperou e ele queria argumentar contra Deus, mas o tempo dele havia passado. Hoje é o nosso dia, hoje somos nós. O chamado de Deus é para que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados e vamos a Ele com fé. Que nós não continuemos a prosseguir a nossa vida de qualquer forma. A nossa vida é tudo bagunçado espiritual. Nós levamos uma vida sem conhecer a Bíblia, uma vida sem oração, uma vida sem transformação. Isso apenas vai acumular a ira de Deus contra nós, porque Deus vai abrir o teu livro da tua vida e vai mostrar para você, tal dia, tal horário, você ouviu a verdade e você recusou. O chamado do Senhor é para que nós sejamos salvos, é para que nós vamos até Ele com fé. É isso que o Senhor espera de toda a igreja ao ouvirmos a verdade, e é isso que é a proclamação do Evangelho, para que todos nós nos arrependemos da nossa velha vida, clamamos ao Senhor por um novo coração e passamos a seguir o verdadeiro caminho, abandonar a velha religião, abandonar os velhos costumes, os velhos pecados, a fofoca, abandonar aquilo que é mal e seguir agora a verdade enquanto é tempo. Não queira, meu irmão, no dia em que a porta se fechar, você querer clamar ao Senhor, será tarde demais. Nós devemos clamar ao Senhor enquanto nós podemos encontrar, nós devemos invocar enquanto Ele está perto. E esse é o tempo da salvação. Ela é de graça, ela é oferecida gratuitamente, ela não custa nada. Eu poderia estar aqui pedindo para vocês agora um envelope de 100, de 500, de R$1.000, para que as portas do céu se abram. Eu poderia estar aqui enganando vocês com um monte de mentiras, mas nós estamos oferecendo aqui a salvação por meio de Cristo, gratuita. Aquele que tem sede, venha e bebe. Aquele que tem fome, venha e come. Aquele que tem fé, receberá gratuitamente. E esse é o chamado hoje nessa noite. Você que está aqui nessa noite, não rejeite, não deixe o seu coração continuar fechado, não prossiga no caminho largo, não continue na porta larga, ela levará você à condenação interna. Jesus diz isso. Falsos ensinos, falsas profecias, falsos deuses levarão, mas volte-se a Cristo e Ele o salvará. Mantenha a tua fé em Cristo e Ele mudará o teu coração. Clame ao Senhor e Ele o te ouvirá. E essa é uma noite para nós irmos até o Senhor. Por isso nós vamos orar nesse momento.